Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui em mais uma aula de Teologia Sistemática, seguindo aqui o roteiro do Luiz Berkoff. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo às aulas. Conhecer a Deus é para poucos, principalmente, não porque é algo inacessível, porque o desejo de conhecer a Deus está em poucas pessoas. Porque é algo que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você tem interesse, se você quer, se você gosta de conhecer mais a Deus e sua palavra, sinta-se um privilegiado. As pessoas só estão pensando em ganhar dinheiro, as pessoas só estão pensando em viver a sua vida e realizar todos os seus sonhos, em ter as suas necessidades supridas. Agora, quem quer conhecer a Deus é ouro puro, é joia rara. Que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa sua jornada. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de estudar teologia. Também não se esqueça de dar uma curtida, fazer aquela curtida reformada ou, quem sabe, aquele dislike monofisista. Não tem problema. Vamos lá? Vamos estudar? Nós estamos tratando das perfeições incomunicáveis de Deus, ou seja, aquelas que ele não comunica, aquelas que ele não transfere, que ele não deixou vestígios na obra criada. Vamos começar por infinidade. É um atributo incomunicável, uma perfeição incomunicável. Infinidade é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Ou seja, infinidade é perceber que em Deus não existe nenhuma limitação. E o Berkoff diz assim: ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por este mundo caracterizado pela relação tempo e espaço, e que ele não fica encerrado no universo. Ou seja, nós precisamos entender, principalmente a nossa dificuldade é entender que Deus não está preso na relação tempo e espaço como nós somos. Lembra lá das leis da física. Para haver tempo, é preciso ter espaço e matéria. Como Deus não é matéria, como nós somos matéria, formados por átomos, e assim Deus não ocupa um lugar no espaço. Sendo assim, nós precisamos entender que a infinidade de Deus o faz estar fora do tempo, da matéria e do espaço. Agora, é muito difícil entendermos essa relação, porque como nós somos seres temporais e espaciais, é muito complicado entender Deus assim. Dessa forma, temos que crer que Deus tem infinidade. E o Berkoff divide a perfeição da infinidade em três áreas principais: a perfeição absoluta, a eternidade e a imensidade. Como perfeição absoluta, precisamos entender que se nós, aqui como seres humanos, observamos algo e achamos que aquilo é muito bom, que é muito apropriado, que é muito bem feito, a perfeição absoluta de Deus está completamente fora daquilo que nós entendemos que é algo perfeito aqui entre os seres humanos. A capacidade, a propriedade, a perfeição dele ser perfeito significa que nele não há sombra, não há resquício, não há nenhum elemento que possa denegrir ou diminuir sua existência. Em segundo lugar, precisamos falar de eternidade, que é a infinidade de Deus relacionada com o tempo. Então nós precisamos agora pensar que aquilo que nós conhecemos é, basicamente, passado, presente e futuro. A nossa existência ela está mensurada por dias, por horas, por dias, semanas,
meses e por anos. Então, quando falamos de eternidade, nós normalmente estamos pensando de muito tempo do passado, de muito tempo para o futuro. Mas eternidade para Deus não tem nada a ver com isso, porque a eternidade de Deus não teve início e a eternidade de Deus não vai ter fim. Então, o nome Javé, ou Yavé, ou Jeová, o eu sou o que sou, define sua eternidade. Ele é, pura e simplesmente, não há tempo para Deus. Deus permanecerá sendo o que sempre foi, ou seja, Ele está acima do tempo. Ele não está sujeito, ao que diz o Berkoff aqui, a limites temporais, uma sucessão de momentos, a uma totalidade de experiências que nós, seres humanos, armazenamos. Ao contrário, Ele tem a totalidade da sua existência num único e indivisível momento, ou seja, Ele é. E por último, da perfeição de infinidade, nós temos a imensidade. E a imensidade é a perfeição que se relaciona com o espaço. Diz o Berkoff que imensidade é a perfeição do ser divino, pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Mas não confunda a imensidade de Deus com panteísmo. Deus, ele está presente em todo o espaço que existe. Mas entenda que ele não é todo o espaço ou todas as coisas que existem. Eu gosto de pensar demais em um aquário em que, numa bolha, está o universo. Então eu gosto de pensar que Deus é como se fosse esse aquário e o universo ele fosse algo que existe em Deus. Sendo assim, Deus está presente em qualquer lugar deste universo. Ou seja, precisamos entender que Deus está presente em todo lugar, mas não significa que Ele é todo lugar. E Ele está em qualquer lugar que Ele queira estar presente. A Bíblia diz que o céu e a terra não podem conter Deus. E que existem muitos textos bíblicos que, ao mesmo tempo, é Deus que preenche ambos, mas, ao mesmo tempo, é o Deus acessível. Vamos agora para outra perfeição que não foi comunicada, incomunicável, que é a chamada unidade. Em relação à unidade, nós vamos tratar sobre a singularidade de Deus e sobre a simplicidade de Deus. Como único e singular, nós precisamos afirmar, como as Escrituras, que Ele é único, que só existe um ser divino. Salomão, quando estava pleiteando com Deus, esse texto está em 1 Reis 8,60, diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Em relação à singularidade de Deus, este é o argumento principal das suas perfeições contra todo tipo de idolatria. Então, idolatria é a palavra que se usa quando o ser humano começa a venerar, a adorar, a se curvar diante de qualquer outra coisa ou ser que não seja o próprio Deus. Eu sei que na teologia católica há uma distinção entre latria e veneração. Tudo bem, mas para nós aqui de forma mais simples, queremos definir que a singularidade de Deus faz com que nas Escrituras só exista um Deus e que nada que foi criado, que exista sob a terra, na terra ou sobre a terra, deveria receber
algum tipo de adoração, de veneração. Ninguém devia se dobrar diante de algo que foi criado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8,6, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Paulo também fala em 1 Timóteo 2,5 o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Deuteronômio 6,4, na oração muito famosa dos judeus, o Shema Israel, está muito claro no texto bíblico. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Adonai, é o único Senhor. Então, a singularidade de Deus exclui, ou pelo menos devia excluir, daqueles que o temem, todo tipo de idolatria, mas também exclui qualquer conceito politeísta de Deus. Em segundo lugar, na perfeição de unidade, já vimos singularidade. Agora vamos ver simplicidade. Olha o que o Berkhof diz aqui. Quando falamos de simplicidade de Deus, empregamos o termo para descrever o estado ou qualidade que consiste em ser simples, a condição de estar livre de divisão em partes e, portanto, de composição. Quer dizer que Deus não é composto e não é suscetível à divisão em nenhum sentido da palavra. Essa ideia de simplicidade, que algo que não se divide, algo único, talvez vai ajudar alguns que têm dificuldade com a doutrina da Trindade, porque acham que Deus era como, por exemplo, algo único, e aí ele foi sendo dividido em Filho e em Espírito Santo. Estamos dizendo que Deus é singular e que ele é simples. É isso. Hoje nossa aula acaba por aqui e eu espero que você tenha gostado dessas conversas, esteja gostando dessas conversas sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Não se esquece de curtir, de compartilhar, e eu quero te dizer que está sendo um prazer ter esse tempo com vocês aqui. Se você está sendo abençoado, muito mais eu estudando e compartilhando todo esse conhecimento. Diretamente de Nova Mutum, Mato Grosso, esperando a volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe.